Olá, bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Até aqui o Senhor nos ajudou e nos trouxe para falarmos mais sobre a palavra. Refutando a idolatria, parte 3. Hoje nós falaremos sobre a serpente que Moisés levantou lá no deserto para curar as pessoas que fossem picadas pelas serpentes que Deus tinha mandado como castigo para o povo. Mas todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze que Moisés construiu, que Deus mandou, aí eles seriam curados. Vejamos o que significa. E a serpente? Ela foi fabricada para ser adorada? Essa é a pergunta. Mas o texto de Números, capítulo 21, versículo 8, do 8 ao 9, diz: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo aquele que for mordido e olhar para ela? Viverá. E Moisés fez uma serpente de metal e a pôs sobre uma haste, e era que todo aquele que fosse mordido pela serpente, que olhasse para aquela serpente de bronze, ficava vivo. Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Leia. Observe que o Senhor disse: quem olhar para ela, e não quem cultuar a ela. Jesus explica para nós por que Deus mandou levantar a serpente no deserto. E veja que tem texto e temos contexto, onde há uma explicação sobre isso. Disse Jesus: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está entendendo? João capítulo 3, versículos 14 ao 15. Jesus deixa bem claro que aquela serpente levantada no deserto também era uma tipologia dele. A serpente é uma coisa maldita. A Bíblia diz que maldito é todo aquele que for levantado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Ninguém queria receber, nenhum preso queria receber uma sentença dessa, porque era maldito, era vergonhoso ser pregado na cruz. Procure estudar sobre como eram pregados na cruz todos aqueles malditos, os prisioneiros amaldiçoados, né? A cruz não foi feita para homens santos, mas para malfeitores. Aquela serpente maldita simbolizava Jesus levantado na cruz, fazendo-se maldito por nós, atraindo sobre ele as nossas culpas. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossas transgressões, todos os nossos pecados estavam sobre Cristo Jesus. Mas nós fomos sarados quando cremos nele. E eu, quando for levantado, disse Jesus, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E dizia isso significando que tipo de morte ele havia de morrer. Está lá em João capítulo 12, versículos 32 e 33. Jesus morreu pendurado na cruz entre dois ladrões para dar vida a todos que foram picados com o pecado original, o veneno mortal da serpente Satanás que condenou a todos à morte através do pecado de Adão. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Não há um justo sequer, todos nós somos pecadores. Satanás, a serpente traiçoeira, picou o homem com o veneno do pecado da morte e a separação de Deus. Mas Deus mandou Jesus para morrer por nossos pecados na cruz. Na cruz nos deu de graça o antídoto da cura. Porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Não tem como nós sermos salvos sem ser por Jesus. Creia nele. Quem crê nisso não perece com o veneno da morte da serpente, mas tem a cura e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A palavra de Deus é bem clara. Deus mandou seu Filho para a cura e salvação e não um ídolo morto. Deus mandou Jesus para nos reconciliar com Ele, e não com os ídolos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Leia. Por hoje é só. Amanhã vamos continuar com esse assunto. Se o bom Deus nos permitir, é claro. Fica na paz. Tenha mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Creia nele, somente nele, para a sua salvação. Amém. Adore somente a Deus, em espírito e em verdade.